Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Galera dentro do CTcast. E eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, no YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp, 11 98987 7715, e o seu áudio com sugestões, dúvidas e proposta de temas pode entrar nos próximos episódios, neste que é o momento Fala Galera! Fala Galera! Fala galera, aqui quem está falando é Camilo Dornelas, consultor de segurança de grandes eventos e gerente regional de segurança do BNY Mellon, América Latina. Quero mandar um abraço para a turma do CT de Segurança, você que está aí nos ouvindo, você que está aí coladinho ouvindo esse podcast. Eu quero trazer para vocês uma novidade. Quem vai estar hoje com você vai ser o Wilson Massa. O Wilson Massa. Um cara fantástico, um cara que conhece de tudo, passou por várias empresas e hoje é gerente regional de segurança da Bloomberg. Então não deixe de ouvir, Wilson Massa vai estar aí, fique ligado, é isso aí, podcast de segurança CT Segurança, vamos com tudo! Fala galera, aqui quem está com vocês é Alexandre Tavares, gerente corporativo de segurança da ABB para a América do Sul. Filiado à ASIS e membro do OSAC aqui no Brasil. Alegria e satisfação muito grandes em estar aqui com o pessoal do CT de Segurança, que só tem feras. É uma honra e um prazer também estar aqui agora apresentando esse baluarte da área de segurança, o Wilson Massa, que além da maestria na gestão de segurança privada, tem uma carreira muito bacana e muito diversificada, pois já passou pela fantástica Força Aérea Brasileira e também pela gloriosa Polícia Militar do Rio de Janeiro, onde chegou ao posto de capitão, galera. O cara não é fraco, não. Meus amigos ouvintes, é muita experiência e muito conhecimento para compartilhar com vocês hoje. Certamente, vocês irão curtir e aprender muito com o nosso amigo Massa. Aproveitem esse verdadeiro presente neste final de ano. Forte abraço a todos e se cuidem! Com o patrocínio da X-Cabos Distribuidora, da Ogen Tecnologias Israelenses Inovadoras, da ParkSeg Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTcast. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala galera! El professor Silvano Barbosa e a sua assistente, a Eusébia. Fala galera! El mentor Adalberto Benhaja. Fala galera! E o nosso convidado especial deste episódio, Wilson Massa, está conosco. Fala galera, bom estar aqui com vocês. O Massa é advogado, bacharel em Segurança Pública e MBA em Gestão Empresarial. Possui a certificação CPP, Certified Protection Professional, da ASIS International. Possui curso de contramedidas terroristas pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e de Leiden, na Holanda. Tem experiência de mais de 25 anos na gestão de segurança em atividades e empreendimentos de alta criticidade, como portos, aeroportos, termoelétricas, estúdios de televisão com transmissão ao vivo e data centers. Foi oficial combatente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, onde atuou por 7 anos. Atualmente, está como Regional Security Manager da Bloomberg para a América Latina e é a RVP da ASIS International na região 8A. Muito bem-vindo, Massa. Obrigado, pessoal. Obrigado por estar aqui mais uma vez. E o nosso tema de hoje será o novo perfil do gestor de segurança. O currículo mostra o que a gente já fez, né? Mas o mais importante são os projetos que a gente
faz e com base nessa experiência como é que a gente está olhando para o futuro. Então, a gente tem que ter a base, né, do que a gente já aprendeu, mas é importante a gente estar olhando para o futuro. Complementando aí o que você já falou e esclarecendo, né, por exemplo, quando eu falo que sou oficial combatente da Polícia, né, do Rio, o pessoal acha que eu fui do BOP. Não fui do BOP, não sou caveira e não vou ficar pagando mistério, porque toda a minha turma da PM sabe disso, então não tem que inventar, mas eu tive na linha de frente sim, trabalhei só em unidade operacional, trabalho de rua, e aí algumas boas ocorrências que me deu a base, né, para minha carreira, e também o período, né, complementando, foi logo após a PM, o período que eu trabalhei na Infraero, né, empresa que administra diversos aeroportos no país, ainda a maioria, mas não a maioria dos passageiros, após aí as concessões. Foram 13 anos trabalhando na Infraero, sendo que 10 na área de segurança aeroportuária e contra incêndio e serviço médico de emergência. Só para a gente ter uma ideia, eu trabalhei no aeroporto Galeão, eu cheguei a ter por dia, somando a população fixa com a população flutuante, né, que são os passageiros, os acompanhantes, 80 mil pessoas por dia. Então, é uma mini cidade que você tem que ter serviço médico de emergência, você tem que ter um dispositivo, né, você tem que ter uma equipe de contra-incêndio para pronta resposta. Então, isso me deu um punch de estar você administrando muita gente e também administrando o inusitado. Dentro do aeroporto, cara, deve ter cada coisa muito louca acontecendo. Teve uma vez, né, só dentro dessa parte inusitada, o cara desequilibrado mental pegou a criança do colo da mãe e se jogou com ela, do mezanino pro chão. Graças a Deus, nisso que ele se jogou, né, a criança caiu por cima do corpo dele, então ele amorteceu a criança não foi lesionada, mas quem está preparado para uma ocorrência dessa? Então, são coisas que, se você não tem uma pronta resposta, no caso, serviço médico de emergência, você já não tem equipe lá de segurança treinada para poder dar esse atendimento, você não consegue atender esse inusitado e também as repercussões em termos de imagem são comprometedoras. Então, por isso que a atividade de aeroporto, muita gente olha para a área restrita, né, que são a questão de apreensão de entorpecentes, apreensão de armas, mas a parte pública tem muita coisa também, porque é público em geral que você não controla. Então a parte de aeroportos foi muito legal, foi muito aprendizado. Eu estava como gerente regional de segurança dos ataques de 11 de setembro de 2001, então eu peguei toda a mudança de legislação, toda a mudança de mindset que os atentados trouxeram, não só para a segurança da aviação civil, mas para a segurança no mundo. Mas na aviação civil isso foi imediato. Essas ações já tiveram que ser tomadas nos primeiros 10 dias. A gente já teve mudança de legislação de acordos internacionais mundialmente. Isso foi consolidado em 2002, começaram as auditorias de segurança, então essa mudança foi mais imediata. E quando a gente fala aí de portos, trabalhava no grupo EBX, a gente tinha lá a responsabilidade, né, de fazer a gestão de segurança em termos de área, não em termos de movimento, do maior porto do Brasil, que é o Porto do Açu, que fica na área norte do estado do Rio de Janeiro, caminhando ali para a fronteira com o Espírito Santo, 56 quilômetros quadrados de empreendimento. Então era muita gente na obra, né? A gente chegou a ter 10 mil empregados, então quando se está fazendo um empreendimento desse, numa área que não tem uma infraestrutura, isso traz uma repercussão para fora do empreendimento, que a gente tinha que estar atuando bastante aí em conjunto com as forças de segurança pública. E quando a gente também fala aí de TV, né, nada pode dar de errado, porque simplesmente milhões, dependendo da audiência aí da TV, milhões de pessoas vão estar vendo aquilo que não era para ter sido visto. Mas enfim, é isso aí que deu esse know-how para a gente estar conversando com vocês aqui hoje. Massa, e a gente falando um pouco aí sobre as novas características, competências e tudo mais que o profissional de segurança precisa ter. Você mencionou sobre o 11 de setembro. O quanto momentos como esse de grande crise, extrema crise, muda
o comportamento, muda o perfil, muda para onde os profissionais de segurança precisam olhar, gente que nesse ano está vivendo algo tão impactante quanto diversos outros momentos como esse, como 11 de setembro, hoje muito maior, né, que impacta o mundo todo. Na sua visão, quanto grandes eventos como esse, mudam o rumo de como o profissional de segurança precisa se preparar? Alberto, eu vou primeiro falar do 11 de setembro muito rapidamente. O que aconteceu com o 11 de setembro? O 11 de setembro, ele mostrou uma nova estratégia que não era imaginada antes. Então, até o 11 de setembro, qual era a máxima em termos de proteção da aviação civil? Era um grupo, né, seja lá qual a motivação do grupo, fazer um sequestro de aeronave e negociar a libertação daquela aeronave, a libertação dos reféns para suas causas. Então, nós temos diversas ocorrências que aconteceram principalmente após a guerra dos 6 dias, de Israel contra a Palestina. Começou a ter alguns problemas, alguns países que davam suporte, nós não vamos mais dar esse suporte, e aí se partiu para o sequestro de aeronaves. Então, a década de 70 foi a década que teve o maior número de sequestros de aeronaves na história. E aí que entraram as medidas de raio-x nos aeroportos, detector de metais, a Organização da Aviação Civil, né, que é o órgão máximo, né, mostrando o quanto era importante os países estarem investindo nisso, mas se partir do princípio que a aeronave ia ser sequestrada e os bandidos, os terroristas, eles iriam negociar. No 11 de setembro, a ideia foi, vamos sequestrar as aeronaves porque as aeronaves vão ser as armas. Cara, inverteu o mindset. Então você teve que ser muito mais rigoroso numa série de protocolos, porque a estratégia do outro lado mudou. Ou seja, você não poderia mais partir do princípio que uma aeronave seria sequestrada para ser negociada a libertação de reféns, ser liberada a aeronave. Não, a aeronave pode ser sequestrada para virar uma arma. Então foi isso que aconteceu no 11 de setembro. Vamos falar agora da pandemia. Claro, o principal risco é da questão sanitária, né, contaminação de pessoas. Agora vamos falar o que isso trouxe para a área de segurança. A pandemia, ela fez na marra uma digitalização que já estava em curso. Então, dentro desse ambiente digital já tinha uma série de fraudes, já tinha uma série de questão de roubo de dados, fraudes financeiras, essas já existiam. E o que aconteceu com a pandemia? Com essa digitalização exponencial, você jogou, né, para dentro desse ambiente onde já tinha uma série de riscos, milhões, por que não dizer bilhões de pessoas que simplesmente não usavam, ignoravam essa parte digital. Então, na parte de segurança, fez com que quem trabalha aí no cybersecurity, na parte de fraudes cibernéticas, tivesse um trabalho muito maior. Então, você vê que o double check na parte de transações comerciais na internet passou a ser mais rigoroso. Seu cadastro em empresas de e-commerce também passou a ser mais rigoroso. A quantidade de phishings, né, para quem não conhece, né, o que é o phishing, que é você jogar uma armadilha por e-mail ou por SMS para você clicar num link e esse link, né, abrir uma janela para roubar os seus dados. Então isso cresceu absurdamente. Se você conversar com o pessoal aí do Mercado Livre, ou LX, 99, você vai ver o quanto que eles tiveram esse trabalho. E algo que era segregado, né, a parte de saúde e segurança no trabalho, que muitas corporações trabalhavam de forma segregada, de forma separada, precisou juntar com a área de security, que aí dá uma visão que é importante. A ISIS International trabalha muito nisso, que se chama convergência. Porque quando você está falando de segurança, não importa que seja o security, né, que é você fazer trabalhos de prevenções, ações preventivas no que diz respeito a ações criminosas, o safety, que é voltado para a parte de prevenção de acidentes, mas também o health. Então, uma indústria que já vinha trabalhando isso muito bem, de forma conjunta, era a indústria de óleo e gás. Esse conceito ele começa a se expandir, porque a pandemia fez com que aquilo que fosse separado, ele precisava ter uma integração, pelo menos de sentar junto para montar as estratégias. Então, uma discussão que teve logo no início foi
o vigilante pode ou não fazer a medição de temperatura. Uma discussão que foi superada. Se isso não for flexibilizado, o custo da operação, que já está muito ruim, e você ter que contratar, de repente, um outro profissional para fazer isso, aquilo que já está ruim vai ficar pior. Então, houve a negociação de ter essa flexibilização, claro, desde que os vigilantes tenham as devidas proteções para que ele possa se prevenir para fazer essa atividade. Mas isso é uma evidência do quanto que a pandemia ela conversasse e buscasse soluções conjuntas. Fazendo agora a tua resposta, né, juntando as duas pontas, o que uma grande crise ela traz? Ela mostra novas ameaças para o profissional de segurança e exige dar soluções com as mesmas ferramentas que tinha no passado. Ele tem que ver novas oportunidades, tem que ver novos caminhos para dar solução para aquela ameaça específica ou as ameaças decorrentes dessa crise, ou do que possa ser as ameaças que possam ser geradas decorrentes dessas crises maiores, como foi o 11 de setembro ou a pandemia. O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de R$1 por dia tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no clube de benefícios e acesso ao primeiro coworking dedicado ao mundo da segurança. Momento mergulhando no conhecimento. Massa, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para a nossa audiência. O livro é o Sapiens, do Yuval Noah Harari. Então, para quem não conhece, ele é um historiador israelense. Ele lançou 3 livros em bloco. O primeiro da série é o Sapiens, que explica, né, faz a gente lembrar que o ser humano é uma espécie animal, né, que é algo que a gente prefere às vezes esquecer ou não tratar disso, e como que nós saímos lá de aldeias, né, e chegamos a esse mundo tecnológico de forma incrível. Por exemplo, por mais que um elefante queira voar, ele não vai conseguir. E nós, como espécie, nós desenvolvemos aviões que a gente vai no aeroporto e vai para um lado para o outro. E ele explica isso de forma pedagógica, ele vai crescendo como é que saímos das aldeias, como é que foram criados os estados, as corporações, né, como é que houve o desenvolvimento, né, do que a gente entende de mundo ocidental, que foi por meio da união de estados consolidados e corporações. Então, ele ajuda a gente a entender o mundo que a gente vive hoje. Claro, como toda obra impactante, tem pontos polêmicos, tem pontos, né, e aí a galera, né, dos extremos, cada um bate de um jeito aí na obra dele, mas o que me chamou a atenção nessa obra, porque eu li um artigo que foi feita uma pesquisa com os CEOs das 500 empresas mais ricas, e esse foi listado como um dos livros que estava no top 3, né, que estava no top 3 de lidos. Então eu falei, opa, quem está lidando com muito dinheiro, está lidando com decisões graves, nesse momento, né, de crise, isso está sendo a leitura, eu vou ler, então me ajudou muito, eu recomendo. E documentário, né, para quem gosta de esporte, documentário da Netflix sobre os 2 tricampeonatos do Chicago Bulls, o arremesso final. O personagem central é o Michael Jordan, então tem uma série de entrevistas com ele que ele desabafa, você vê o lado humano dele. Então tem diversos insights de gerenciamento de equipe, de superação como profissional, de como você pode ser muito bom individualmente, mas o quanto você tem que melhorar para trabalhar em equipe. E a gente está falando só do Michael Jordan, né? Um dos maiores atletas da história. Você ouvir isso dele é inspirador. Você pegar um Phil Jackson, que foi o técnico, né? Amigo, como é que é você chegar e chamar a atenção do Michael Jordan, né? Imagina a barra que foi pro Phil Jackson. Pequeno, né? Não, cara, se coloca no lugar do cara. A gente só lembra das cestas, né? Mas, pô, o cara que tinha que amarrar tudo,
ou, né, o cara que entendeu que o Dennis Rodman, que era um cara totalmente indisciplinado, era uma peça fundamental para aquela equipe. Como fazer isso tudo andar junto? E obter resultado, amigo. Como fazer isso tudo andar junto e ainda obter resultado. Extrair o melhor de cada um para que o resultado final seja de excelência. E no caso do Bulls, né, cara, não foi uma vez, né? Foram 6 vezes, amigo. E você pega um retrospecto, fazendo linkar aqui essas duas propostas, né? Você pega um retrospecto de um time que há muito tempo não conseguia, só patinava. Exato. Tinha uma peça fundamental que já era uma estrela, mas nunca ganhava um campeonato, que era o caso do Jordan. Reter esse cara no time, trazer as peças como o Pippen e o Rodman, com perfis muito diferentes, tratar um momento que o Pippen meio que força a saída e acaba ficando, né? E aí você tem toda a questão dos egos para se tratar e levar eles a essa jornada incrível com um gap do cara indo jogar beisebol e voltando. E lembrando que o tempo inteiro que são todos humanos. Exatamente. Né? E aí tem outra coisa que eu queria acrescentar em cima da fala do Silvano, que também mostra nesse documentário o quanto que o pessoal que não é da área afim, né, interfere no business. Então, a galera que estava ali pelos bastidores, pressão de patrocinadores, o jogo de egos, né? Então, cara, isso é uma amostra do que é o mundo corporativo. Então, você tem que entender que você não está fazendo só a sua atividade, que você está fazendo só... Não adianta você ser o melhor técnico, né? Você ter o melhor embasamento técnico se você não traz resultados. E para você obter resultados, você tem que saber negociar, você tem que entender o que a sua atividade está no contexto. Então, ficam aí as 2 dicas de livro, o Sapiens, e de documentário Arremesso Final, que é sobre os 2 tricampeonatos do Chicago Bulls, tendo Michael Jordan abrindo seu coração. Assim, emocionante. Abrindo o jogo aqui, chorei algumas vezes vendo esse documentário. Ou lembrando da minha vida, ou você não tendo a menor ideia do sofrimento do que aquele cara que é um astro, que é um ícone, podia estar vivendo. Momento Passo do Gigante. Massa. Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão. Aquele momento da tua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do Wilson Massa. Eu venho de família humilde, né? Meu pai chegou até a 4ª série, né? Na época. Tinha um tal de admissão, cara, que era do primário para o ginásio, era uma prova difícil. Meu pai não conseguiu passar por isso, coitado. E minha mãe veio do interior do estado do Rio, e ela começou a estudar para valer aos 15 anos. Então fez 2º grau, foi ser técnica raio-x. E assim, a única coisa que eu vi que eu poderia avançar da minha vida era estudando. Então, eu fui, né, o pessoal que me conhece, né, principalmente ali no primário ginásio, eu era o CDF, né? O cara ficava sentado lá estudando, o pessoal ficava zoando, mas quando chegava perto da prova você virava o melhor amigo de todo mundo, né? Mas assim, eu sempre levei de boa, sempre fui... Eu era CDF, mas não era nerd, né? Porque eu era integrado com a galera. Então a minha mãe, ela conseguiu ter sucesso, assim, ela conseguiu avançar na vida em relação à realidade dela por concursos públicos, sendo funcionária pública. Então ela tinha 2 matrículas, sendo técnica raio-x, então eu fui educado que você ser funcionário público era a solução da sua vida. E para diversos segmentos poxa, não há dúvida, é que o funcionalismo público traz estabilidade, né? Tem uma série de vantagens. E eu busquei isso, tanto é que eu fui, primeiro momento, ser militar, porque tinha vocação para ser piloto, não deu certo, depois eu fui para a Polícia Militar, depois eu fui para a Infraero, através de concurso público. Só que quando eu estava na Infraero, eu vi assim que eu trabalhava demais, mas trabalhava muito, trabalhava exaustivamente. E eu vi que eu não estava trazendo um retorno para minha família fruto desse trabalho. Então eu me toquei que essa equação não estava justa com a minha família. Eu vi, poxa, como é que eu posso fazer para melhorar isso? Como é que eu posso fazer para melhorar a minha renda? Aí fui pensar, vamos fazer concurso público. Só que eu já estava casado, estava com
7 anos, trabalhava demais, então eu não teria tempo para estudar. Então eu falei, bom, o jeito de fazer isso é ir para iniciativa privada. E é uma decisão difícil, né? Você, com quase 40 anos, decidir sair do setor público para o setor privado. Tem todo um receio, tem todo um estigma, né, da pessoa que trabalha na administração pública. O pessoal do setor privado olha assim, meio desconfiado, mas eu entendi que era esse momento. Consultei diversos ex-chefes, né, em separado, perguntei dessa minha decisão, perguntei se eles tinham um entendimento que eu tinha perfil para trabalhar na iniciativa privada. Todos disseram isso. Foram 5 ex-chefes que eu conversei em separado. Claro, conversei na época com a minha esposa e fui encarar. Aí é que eu fui entender o tamanho da dificuldade, né? Eu me inscrevi em não sei quantos processos seletivos, em quantas vagas. Cara, eu acho que foram mais 30. Eu fui chamado para nenhuma. Mas eu não deixei de acreditar que isso chegaria, né? Se eu tivesse a oportunidade de mostrar a minha capacidade de gestão, o meu conhecimento, a minha capacidade de contribuição para uma organização que fosse, uma empresa que fosse, eu iria conseguir. E essa oportunidade veio na EBX, na época, né, o grupo do Ike Batista, para quem não lembra, era um grande boom, né, no momento, o Ike sendo como Midas brasileiro. Eu agradeço muito a um amigo meu, né, o André Aldigeire, que me deu essa oportunidade, com a concordância do André Furtado, as 2 pessoas encarregadas de organizar a área de segurança da holding toda. E a partir daí também foi muito legal, porque eu de cara eu já saí da aviação, tive que cuidar de diversos setores, diversos empreendimentos diferentes, foi até o que a gente conversou no Café com Segurança. Então essa virada, né, de setor público para o setor privado, eu fui na contramão de muita gente, né? Eu fui na contramão do que geralmente se tem aqui no Brasil. Foi uma decisão arriscada à época, mas que hoje eu fico muito, muito feliz de ter tomado essa decisão há exatos 12 anos atrás. E massa, dentro desses vários cenários, né, de empresas diferentes, mundos completamente diferentes, né? O que você pode trazer para o gestor de segurança que te trouxe a bagagem para você ser o gestor de hoje? Uma dica para eles até de entender os universos diferentes. Puxa, os maiores líderes do mundo estão lendo esse livro, então eu vou ler para entender isso. Já é um insight muito bacana para a gente também. Falar, poxa, isso é uma visão diferente do mercado. Mas que visão e que dicas você pode dar para um gestor de hoje? Falar, cara, entenda o todo. Você já deu o caminho aí da resposta, Cris, que é, primeiro de tudo, o gestor de segurança, ele tem que entender qual o objetivo principal daquela organização. Quando eu falo organização, porque ela pega empresa e órgãos públicos, né? Ou fundação, né? Que não é nenhum nem outro, né? Então, qual o objetivo daquela organização? Então, por exemplo, na Bloomberg nós temos a Bloomberg LP, que é a empresa, né, de tecnologia, mas a gente tem a Bloomberg Foundation, né, a Fundação Bloomberg, que localmente, por vezes, nós temos que dar apoio para a Fundação Bloomberg. Cara, são mindsets diferentes, são approaches diferentes, são necessidades diferentes. Então, a primeira dica que eu deixo aqui para o gestor de segurança é entender qual é o objetivo final da sua organização. Porque com isso vai facilitar o diálogo dele com as demais áreas e ver quais são as áreas que vão ter já tem o suporte pela natureza da organização da alta direção. Que é ali que está a força, ali que vai estar a grana, ali que vai estar o poder de convencimento, ali que vão estar os seus principais parceiros. Então, se o gestor de segurança entende que ele vai chegar com uma cartilha, né? Vai chegar, estou aqui com a regulamentação tal, estou aqui com a lei tal, nós temos que cumprir isso tudo, doa quem doer, custe o que custar. Cara, nós temos que atender a legislação? Sim. Temos que atender a regulamentação? Sim. Mas a gente tem que saber negociar que a gente, às vezes, para atender essa regulamentação, a grana não vai estar dentro da tua área, vai estar dentro de uma área do core business.
Você tem que convencer esse time a ser o sponsor para poder dar o suporte. Então, o gestor de segurança entender o core business, né, entender o negócio principal da sua organização, em cima disso, fazer análise de ameaças, que o cenário muda, que foi a pergunta do Adalberto, né? 11 de setembro mostrou que tinham novas ameaças. Pandemia mostrou que nós tivemos novas ameaças. Então, quais são essas ameaças? E ler muita literatura da área de segurança, principalmente do que a tecnologia pode trazer de solução. Né? Então, houve uma virada ali no final dos anos 90, né, que a gente usa o termo de se usar guarda-metro, né, vigilante a metro, para a parte de segurança eletrônica. O gestor de segurança que não se ajustou a esse momento, ele ficou fora. E agora nós estamos vivendo um outro momento, né, que a parte não tem como se fazer gestão de segurança sem a segurança eletrônica. Mas agora existe uma outra questão, que o ambiente da fraude, os riscos não estão só no ambiente físico, também estão no ambiente cibernético, no cyber environment, estão no meio eletrônico. 52% dos crimes investigados pelo FBI são ligados ao cybersecurity. 52%. Então, mas eu cuido de segurança física. Mas você tem um sistema, você tem dados sigilosos, você tem que fazer um compliance na sua parte de segurança de informação. Tem que começar por você. Não, mas isso é responsabilidade do pessoal de TI. Mas quem é o usuário do sistema? É você. Então, tem que estar atento a isso, que as novas ferramentas, as novas soluções, né, que já não são mais tão novas assim, e estar atento ao que a tecnologia pode trazer de resultado imediato para a sua gestão. Em complemento a isso, tem importante também aquela questão de entender quem é o dono do negócio, né, o dono da segurança, o dono do problema. Que muitas vezes o gestor ele ainda tem aquele pensamento que assim, não, eu sou o dono dos problemas, eu tenho que ser o dono da solução. Mas nem sempre o pensamento vai em coerência aquilo que você falou de entender o negócio, entender do business, né? Muitas vezes o que para mim é uma brecha de problema, é uma falha de segurança, para o dono do negócio não é. Ele tem outras prioridades. Então acho que em complemento ao que você falou, vem muito importante isso também, né? Você, ao entender a dinâmica do negócio, você consegue identificar esses gaps. E para isso você tem que sentar, tem que marcar uma reunião, tem que pedir para entender melhor, e às vezes é difícil. Eu estou falando assim, parece que é fácil. Trabalhei na TV Globo, cheguei a ter 40 projetos em paralelo, eram 40 grupos diferentes, né? Cada produção é um projeto distinto. Tinha uns que davam mais atenção para isso, outros que não davam. Tinha gerente de produção que já na primeira reunião, primeiro pedido de reunião, ia lá, abria, explicava. Tinha outro que você, lá pela 7ª reunião, que o cara entendeu que você realmente precisava falar com ele e te atendia. Então, há um trabalho de perseverança também em cima do que você falou, Silvano, de você buscar atrás, você ir atrás dele. Mas há um ganho em cima disso também, né? Porque eu me lembro quando você participou com a gente de um outro bate-papo, quando você falou do primeiro que te deu a oportunidade de construir em cima, que isso acabou virando uma onda, né, que todos os demais departamentos, projetos, viram a qualidade, viram a vantagem daquilo, e aí eles passaram a fazer o caminho contrário. Sim, né? Você lembrou bem desse exemplo que foi na TV Globo, que a gente conseguiu que uma produção abrisse o seu planejamento para a gente, e a gente entregou, né, o pacote de segurança para o seu produto, para a sua produção é esse. Caramba, é isso mesmo? E a gente vai revendo isso ao longo. A gente pode diminuir, a gente pode acrescentar. Você que vai ajudar a definir isso. Então, a gente trouxe a produção para o nosso lado. E aí, quando você está falando de produção, quanto mais você otimiza o custo, melhor o resultado daquele produto, daquela produção, e a gente conseguiu esse fator indutor. Isso estou falando de produção artística, mas isso pode ser dentro de uma planta industrial, né, o cara da produção, o cara da saúde e segurança no trabalho. Quando você senta com ele, você traz uma solução conjunta, isso ter esse efeito indutor, né? Você passa a ser percebido como a pessoa que traz solução. E dentro de qualquer ambiente organizacional, é o perfil que todo mundo quer. Todo mundo é contratado para dar solução, não para dar problema.
A gente falando um pouquinho falou sobre a aceleração da digitalização, né, por conta da pandemia. Se a gente olhar um pouquinho mais o profissional de segurança mais operacional possível, né, aquele que está lá dentro da guarita, aquele que está na portaria das empresas, enfim. Qual dica, embora como o Cris perguntou, mas assim, para esse profissional que está ali o mais operacional possível hoje, ou ele desenvolveu a carreira dele de forma muito operacional, o que falar para esse profissional para ele conseguir se qualificar e ir em direção à digitalização, para ele continuar fazendo sentido e tendo importância para todo o ecossistema? Adalberto, brigadão, cara, por essa pergunta, porque eu tenho um respeito incrível para o pessoal lá da ponta. Porque essa galera que segura a barra, é a galera que faz as coisas acontecerem. Durante a pandemia, né, todo mundo foi para o home office, mas os vigilantes estavam lá tomando conta das fábricas, dos escritórios, tendo que se expor. Então, eu tenho uma gratidão muito grande, não só por hoje, mas a pandemia veio evidenciar isso. Então, para esse colega, que não deixa de ser meu colega na parte da atividade de segurança, primeiro que ele tem que entender a importância dele naquele posto. Ele não está cobrindo uma posição, cobrindo um buraco, não. Ele foi colocado porque há uma importância para ele. Então, ele tem que entender a importância dele ali. Então, ele tem que ser o profundo conhecedor do posto dele. E, conhecendo bem o posto dele, trazer soluções, né? Trazer sugestões. Se tiver o primeiro contato que ele tenha com o seu supervisor, traz essas sugestões para o seu supervisor. Se tiver oportunidade, né, dentro de uma verificação de campo do gerente, né, o gerente perguntar, não fica com medo não. Fale, apresente essa sugestão. Por mais, o cara não vai dar atenção, fala, porque de repente é um insight que a pessoa está precisando. Outro ponto é estudar. O meu chefe, ele mandou para mim uma frase que eu nunca tinha atentado para isso. Liderança e conhecimento e aprendizado, um depende do outro. Não há como você querer ser líder, você avançar, se você não buscar o aprendizado. Não tem como. Então, se você quer desenvolver, você tem que... Quando eu digo estudar, às vezes não é estudar a parte curricular, né? É importante, claro, avançar no currículo oficial. Então, se não tem ainda o ensino médio, busca ter o ensino médio. Se já tem o ensino médio, busca ter o ensino superior. Mas também estudar tecnicamente, né? Então, hoje em dia, gente, a quantidade que tem de curso online, gratuito, sobre o que for, ou às vezes não é gratuito, mas o custo é barato, né? Vale a pena o investimento. Então, a gente às vezes está falando de curso. Então, para esse profissional, ele ver dentro das oportunidades online o que ele pode estudar. Então, se ele não estudar, se ele não entender, né, quais são os riscos que tem, às vezes não precisa nem fazer um curso, começa a assistir o webinar. Algo que eu tive que me especializar foi na parte de cybersecurity. Eu tive que estudar isso, né? Não só por conta da certificação que eu obtive recentemente, mas para entender melhor a minha empresa. Então, eu comecei a assistir palestra, webinar, né, evento. Cara, nos primeiros que eu fui, eu entendi, 40% do que foi tratado. Mas isso começou a me provocar para que eu buscasse mais. Então, é a mesma coisa que eu falo para esse profissional que está lá na ponta. De repente, você vai ter uma dificuldade inicial, né, de conceitos, mas insista. Juntando esse seu preparo intelectual, né, esse seu preparo de conhecimento técnico, com o seu entendimento da sua prestação de serviço, é que vai criar oportunidades para você ser lembrado, para fazer um curso de supervisor, ou para ser um líder de equipe, e dessa forma avançar na carreira. Massa, explica para a gente então um pouquinho da importância da ASIS no mercado e a importância da ASIS para o profissional de segurança. Cris, então é o seguinte, a ASIS ela nasce como a American Society for Industrial Security, mas isso começou a desenvolver uma série de estudos, uma série de projetos, uma série de soluções para a área de segurança, e ela nasceu para ligar as pontas
dos tomadores de serviço com os prestadores de serviço. Então a ASIS ela nasce, né, com essa visão de que era importante juntar as pontas e os tomadores de serviço, ao mostrarem as necessidades para o mercado, impulsionar o mercado a dar essas soluções. Só que, né, a ASIS decide de ter esse cunho norte-americano, então é criada a ASIS International, que é uma associação que está em todos os continentes, e aqui no Brasil, junto com a Tati, Beni, Colette, que agora está seguindo, né, o caminho dele próprio, né, há muito tempo da Versani, o Gus, né, o Gustavo Dietz, que hoje em dia está na Philip Morris, é um globetrotter aí do mercado, uma grande referência em termos de gestão de segurança. Então, aqui no Brasil, nós desde janeiro desse ano, encarando essa pandemia, a gente teve a oportunidade de nós estarmos trabalhando junto com o objetivo de desenvolver o mercado de segurança privada no Brasil. Usar a ASIS International como essa ferramenta. Tem outras excelentes associações. Tem a OSAC, você tem a ABSEG, a Associação Brasileira de Segurança, que também tem um papel muito legal e tem a sua representatividade. A ASIS, ela permite, né, qual é o diferencial da ASIS? Você pode ter na ASIS o gestor de segurança, né, o gerente, o coordenador, o analista, a pessoa que está lá na ponta, ou seja, todos os perfis. A partir do momento que você entra na ASIS, você tem acesso a uma série de literatura, cursos gratuitos, participação nos webinários, que você começa a pegar mais insights. Muito do que eu tenho falado aí nas lives e aqui com vocês é coisa que eu aprendi nos webinários que eu participei da ASIS esse ano. E o quanto que isso me ajudou também no processo de obter a certificação, porque isso vai formatando a sua maneira de pensar dentro daquele segmento. E a ASIS, ela permite esse networking, né? Caramba, às vezes o tomador de serviço ele está ali, está sofrendo, ele está com uma dificuldade, joga lá no grupo do WhatsApp, pessoal, alguém tem uma solução para isso? Cara, daqui a pouco vem um cara lá de uma empresa, conheço uma solução disso, vou te chamar no privado. Nos webinários você vai percebendo, né? Que a gente fez um webinar só voltado para soluções tecnológicas. Então, o time pôde mostrar o que está se caminhando em termos de novidade para a solução de segurança, utilização de drones, né, para você fazer vigilância perimetral, fazer uma segurança de áreas maiores. Então, mas além, a ASIS é um instrumento para isso, mas indiferente, né, de onde esse profissional de segurança esteja, ele não consegue resolver as coisas sozinho. Vai ter aquele momento que a solução vai estar com o seu colega de outra indústria, de outro segmento. Então, e outra coisa, networking é uma coisa que você tem que investir sempre, porque é só no momento da crise é que você vai ver se realmente tem networking ou não. Então, eu vou dar um case, que eu acho que eu não falei desse case. Nós estávamos com uma empregada da Bloomberg, que ela é baseada no Chile, e ela foi prestar serviço no Peru. Veio a pandemia, os dois países fecharam as fronteiras, né? Não tinha mais voo entre Peru e Chile. E ela morava no Chile, então ficou um mês, ficou 2 meses, e não tinha voo, não tinha como fazer isso. E aí ela descobriu que teria um voo humanitário Peru-Chile, Chile-Peru, né? pela Latam. Então, você não compra ticket, né? Você não compra bilhete, você não compra passagem para voo humanitário. Então, através do networking da ASIS, a gente conversou com o pessoal da ASIS Peru, eles viram que estavam organizando o voo, né, que era o governo chileno, a gente conseguiu contato com o pessoal da Embaixada do Chile no Peru, e aí eles falaram, olha, mas tem uma questão de restrição, e a solução desse problema começou pelo networking da ASIS, e a gente conseguiu colocar a nossa empregada nesse voo humanitário. Então, é aquilo que eu te falei, é no momento da crise, é no momento onde você precisa pensar fora da caixa, é que você vai ver se realmente você tem networking ou não. Então, não adianta esperar, eu sou tímido, eu sou introvertido, eu sei
da dificuldade que pessoas que têm esse perfil de estar fazendo network. Mas, gente, não tem jeito. No mercado, na hora que você precisa pensar fora da caixa, você precisa arrumar uma solução diferente, é o network que vai te ajudar. Momento mergulhando de cabeça. Mas, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que o Massa mergulha de cabeça? Até agosto desse ano eu era um analfabeto musical. Assim, dó, ré, mi, para mim isso era um universo distante, isso era algo que eu admirava muito, curtia a música, mas o universo musical, para mim, eu era um analfabeto musical. E isso me incomodava, né? Eu ser alheio a isso tudo, mas eu ficava, qual instrumento que eu vou aprender a tocar nessa altura da vida, né? E aí eu comecei a ver, né, nas bandas, nas músicas, o que eu curtia mais, e eu me identifiquei com contrabaixo. Então, desde agosto, do zero, eu não sabia nada de contrabaixo. Eu comecei a estudar contrabaixo aí, incentivado por uns amigos. E cada vez mais eu fico apaixonado pelo baixo, porque o baixo tem muito a ver com o meu estilo, né? Então, o baixo é o cara que não fica aparecendo ali na frente, que nem o guitarrista, que nem o cantor, entendeu? Eu, por questão, eu transpiro muito, então não dava para ser baterista, né? Que seria um sofrimento. Eu ficava toda vez que fosse tocar. E o cara do contrabaixo, ele que faz a ligação, né, entre a percussão e os instrumentos melódicos. Ele que dá a cadência, né? Então o cara vai fazer um solo, mas tá o cara do contrabaixo mantendo o ritmo. Então esse lado de conexão do baixista, eu me identifiquei muito, que no final das contas isso que eu faço a minha vida toda, né? Que é juntar as pontas para um resultado melhor. E também essa questão do ritmo, né? Da cadência. Tem muita gente assim, que faz, acontece, mas ele não consegue manter o gás e diminui. Então, o meu estilo nunca foi esse. Meu estilo foi sempre de vir com mais calma, mas vir tendo passos consistentes. Que é o que o baixista faz, né? Ele vai mantendo a cadência ali da música, então ele vai mantendo o ritmo, né? Então é um trabalho que exige concentração. Melhorou muito a minha sensibilidade para perceber algumas coisas esses 4 meses, e já estou tocando alguma coisa sozinho, né? Mas eu efetivamente tive que mergulhar de cabeça. Eu comprei um amplificador de fone de ouvido para poder tocar a hora que quisesse, ou muito cedo ou muito tarde, exatamente para poder cair de cabeça, para não ter desculpa. Mete fone de ouvido e vamos embora. Massa, mais uma vez super obrigado pela sua participação aqui no CTcast. O Massa que esteve conosco no Café com Segurança. Se você for lá no YouTube, youtube.com/ctsegurança, vai na playlist do Café com Segurança e acompanha esse episódio incrível. Mas, mais uma vez, super obrigado por estar aqui também no CTcast, compartilhando conhecimento, fazendo networking. Isso faz parte do propósito também do CT Segurança. E obrigado também para você, nosso ouvinte. E afinal, nos encontramos semanalmente aqui no Fala Galera!